Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Ok, estamos de volta. Mais uma quarta-feira, mais um encontro de oração. Na realidade, todos esses nossos encontros passam por uma reflexão. Queremos desejar a você uma excelente semana e que você continue nessa jornada com Cristo. Na realidade, todos nós em Cristo, nós andamos, aprendemos e vamos fazendo com que Cristo vá crescendo em nós, na realidade. A imagem dele, o caráter dele, a vida dele, tá bom? Hoje nós vamos continuar com os nossos pedidos de oração e sei que você tem o seu pedido de oração, você que está envolvido no ministério, sabe muito bem dos clamores que a sociedade tem, né? E às vezes esses clamores estão dentro da nossa casa, pessoas que clamam por saúde, clamam por emprego, clamam por um relacionamento saudável. As pessoas estão clamando e Deus ouve o clamor. O salmista diz que Deus ouve o seu clamor. Ele clamou e o Senhor ouviu. Então, o nosso Deus é o grande diferencial para nós que servimos ao nosso Deus. Ele é o Deus que ouve. Ele, de fato, ele não é morto, entendeu? Então, queremos que você continue conosco nessa jornada de oração. Nós temos alguns motivos para nossas orações hoje, né? Só antes de nós continuarmos, nós queremos só dizer que nós devemos orar pela nossa vida pessoal, pela nossa família, pela nossa comunidade de fé. E no nosso caso, a IBV Nova, esse sábado, por exemplo, estará fazendo um concílio com dois irmãos da nossa comunidade que aspiram, né, que estão sendo recomendados pela igreja ao ministério da pregação, do pastoreio, do cuidar de gente, tá bom? Então, é motivo das nossas orações. Deveremos orar também pela nossa cidade. Nós estamos chegando àquele ponto de orarmos porque estamos num ano de eleição. Então, parece que não, mas eu e você precisamos orar ao Senhor para Deus, por graça e bondade, os homens e as mulheres que estarão sendo indicados e eleitos para trabalhar na cidade, pelo bem da cidade, que essas pessoas tenham o temor de Deus e possam ouvir o clamor da cidade. São muitas as enfermidades que uma cidade produz na comunidade, né? Então, nós queremos que você ore conosco. São vários os motivos. Nós temos questão de oração pela nossa saúde, né? Nossa, pessoalmente, da nossa família, ou por que não, de todos os nossos parentes. Eu quero deixar um texto para o seu coração antes de orarmos, e está lá em João. A gente já vem conversando, tanto sábado quanto na quarta-feira, a gente já vem conversando sobre esse evangelho de João, do discípulo amado. O próprio apelido dele, de discípulo amado, já diz respeito a essa mostra do amor de Deus, né? Ele é um apóstolo que fala, ele canta, ele celebra o amor de Deus, né? E ele vai, aqui no capítulo 1, no verso 15, ele vai fazer uma narrativa sobre João o Batista. Isso mesmo, João o Batista. Diz ele no verso 15, João dá testemunho a respeito dele e clama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu. Ele vai dizer, pois já existia antes de mim. A apresentação de Jesus. Eu acho muito bacana essa ideia de João, porque João, ele apresenta Jesus. A gente pode dizer, se tivesse de dar um tema para esse versículo, eu diria que seria o testemunho. O testemunho. Nesse caso, o testemunho de João o Batista. O João, o discípulo, falando sobre a vida e o testemunho de João o discípulo.
Isso é muito importante. Por quê? Porque João, o discípulo, ele vai destacar a palavra testemunho aqui, no caso do texto, como um termo que se acha no tempo da que a gente chama de permanência, né? Tem uma denotação da persistência. Ou seja, o testemunho é aquele testemunho que não se apaga. A pessoa morre, mas o testemunho dele fica. As gerações passam e o testemunho dele fica. O tempo passa, mas aquela marca do testemunho não se apaga. Diz as Escrituras que vai de geração a geração. Você já pensou nessa importância do seu testemunho? Que ele não morre, ele persiste, seja na história oral, seja na história oficial, seja na história secundária, não interessa. Alguém vai tomar informação e vai repetir e vai transferindo isso como legado para toda a sociedade. Então João aqui está dizendo o seguinte, ele dá testemunho, tanto em vida quanto pós. Porque hoje eu estou tendo essa consciência a partir dessa ideia de João. João deixou esse legado para mim. E João, o discípulo, para me deixar mais tranquilo, ele vai lá e escreve. Ele registra, ele diz, olha, foi isso que aconteceu. Ser testemunha ajuda a gente, né? Porque João vai dizer exatamente isso. Eu quero apresentar a vocês. Na realidade, a gente vê aqui que João o Batista, ele é anunciado, ele nasce um pouquinho antes de Jesus, uns 6 meses mais ou menos, e eles são quase que contemporâneos, cada um no seu lugar, né? João preparando uma geração para que essa geração pudesse, ao ouvir o Messias, compreender. E mesmo assim, João, o discípulo, vai dizer que muitos que ouviram não creram. A própria palavra vai dizer, veio para o que era seu, os seus não receberam, porque não receberam como Messias. E João veio exatamente para preparar esse caminho. E João vai dizendo, olha gente, é maravilhoso essa canção, quando João o discípulo vai cantar isso sobre João o Batista, ele vai dizer o seguinte, ele vai trazer todo um contexto. Ele mesmo vai dizendo assim que ele traz para nós, né? Ele vai trazer para nós todo um contexto de, vamos dizer assim, uma apresentação. Ele me diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai dizer isso. Este é aquele de quem eu falo. Eu disse isso, né? Ele vai dizer, este é aquele a quem eu disse. Aqui no primeiro parte do versículo ele vai dizendo isso. João dá testemunho a respeito dele e exclama, este é aquele de que eu disse. João o Batista apresenta o Cordeiro de Deus, ele se aproxima do Cordeiro de Deus e tem um relacionamento de grandeza. Primeiro no batismo de Jesus, quando Jesus diz, João, vamos cumprir a palavra. Você veio antes de mim, me anunciou, e esse anúncio sobre o Messias diz que você me batiza. Então Jesus se aproxima e João o faz, e depois em seguida Jesus o batiza. Então isso é um registro histórico que tem um significado muito importante. Então, gente, eu quero deixar essa fala com vocês. Isso é testemunho, como é que anda? Como é que você tem apresentado Jesus? Um curandeiro? Um econômico? Um médico que cuida da sua saúde? Só isso? Como é que você tem testificado a respeito do amor, da graça, da benevolência, da bondade, da misericórdia, da concessão da eternidade sua com Ele? Então, meus irmãos, eu gostaria de despertar o coração de vocês, que vocês pudessem orar. João era um homem de oração. João, inclusive, escolheu o campo para contemplar as obras do Senhor, para contemplar a comunhão. Sabe aquela coisa da reflexão?
É lógico que ele vem num campo diferente, porque Jesus ficou na cidade, e até o próprio Jesus vai questionar, pô, vem o João, não come, não bebe com vocês, fica lá no mato, ele não serve. Eu estou aqui, como, bebo, ando com vocês, vocês dizem que não é. Então, o que vocês estão pensando da vida? O reino de Deus chegou. Eu sou o reino de Deus. Gente, isso é fantástico. Quero aqui deixar uma palavra para o seu coração, que esta semana você aprenda com João o Batista. Apresente Jesus. Fale sobre Jesus. Este é aquele que eu vos disse, me salvou, me restaurou, me reconciliou com Deus Pai. Então, quero orar com você agora, tudo bem? Podemos orar pela sua pessoa, pela sua vida, pela sua família e pela nossa comunidade IBV Nova, assim como todas as outras igrejas também, e orar pela nossa cidade. Tudo bem? Quer orar comigo? Então, para tudo que você está fazendo agora, feche os seus olhos aí, né? E seja o momento que você estiver assistindo essa live, esse vídeo, então que você pare um pouquinho e ore ao Senhor agora, tudo bem? Amado Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua comunhão e obrigado por essa história que o Senhor permitiu que ficasse registrado de uma pessoa apresentando o Senhor para toda a humanidade. Que nos ajude também, Senhor, a fazer isso como servos, como discípulos, como um ato de gratidão pela Tua obra em nossas vidas. Que toda a Tua igreja apresente Jesus, o Redentor, o Salvador, aquele que veio para reconciliar tudo com Ele mesmo. Seja bendito o Teu nome, Pai, seja com a nossa igreja, com a nossa comunidade de fé, seja com a nossa cidade, com as famílias, atendendo todas as nossas necessidades. Perdoa nossos pecados e guarda a nossa fé, em nome de Cristo. Amém. Amém? Queridos, sábado, às 20 horas, nós temos um encontro. Que Deus te abençoe, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida, a sua família, toda a sua atividade nesse mundo. Em nome de Cristo, até sábado.